Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estas palavras são parte de uma carta que Deus mandou Jeremias escrever ao povo exilado em Babilónia. E porquê é que o povo estava cativo em Babilónia? Porque eles tinham abandonado o Deus que tanto os amava. E porquê é que eles tinham abandonado o Deus que tanto os amava? Porque eles não viam Deus como Ele realmente é. A nossa visão de Deus condiciona a forma como o buscamos. Por isso, a fé, o amor e a esperança são dádivas de Deus para que nós o possamos ver como Ele realmente é. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus apresenta-se a si mesmo para que, ao ouvir a sua palavra, nós possamos ter fé nele, possamos amá-lo e possamos esperar o que ele tem para nós. Em termos de fé, o que Deus pensa sobre nós, só Ele próprio sabe. E Ele revela isso na sua palavra. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Só Deus sabe aquilo que pensa sobre nós. E só Ele pode revelar isso. O que o inimigo de Deus diz sobre Deus, podemos ter a certeza que é mentira. Como é que eu posso saber o que o inimigo de Deus diz sobre Ele? Ouvindo o que é dito no mundo. O que está na nossa cabeça sobre Deus não é verdade se não for de acordo com a palavra de Deus. Há três maneiras que o mundo e quem o influencia e domina, que é Satanás, há três maneiras dele cegar o entendimento dos homens sobre Deus. Como nós lemos na segunda carta aos Coríntios 4:4, o Deus deste século, Satanás, ele cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, ele cega os entendimentos. Como é que ele faz isso? Vemos isso logo no Éden, quando a serpente, mais astuta de todas as alimários do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher, em Gênesis 3, 1-4, nós lemos este relato, em que a serpente, o Deus deste século, Satanás, ele cega o entendimento, colocando em causa a palavra de Deus. É assim que Deus disse? É uma forma de ele cegar os entendimentos, é colocando em causa a palavra de Deus. Mas também, não só colocando em causa a palavra de Deus, mas distorcendo a palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim, mas não foi isso que Deus disse. Do fruto das árvores do jardim comeremos, disse Eva à serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Então a serpente, o Deus deste século, cega os entendimentos, colocando em causa a palavra de Deus. É assim, distorcendo a palavra de Deus, toda a árvore, não é verdade? E negando a palavra de Deus. Certamente não morrereis. Quando Deus tinha dito que iam morrer. Então Deus tem que colocar fé em nós para que nós possamos vê-lo como ele realmente é. E isso acontece quando nós cremos não naquilo que o Deus deste mundo fala, o que o mundo está a falar sobre Deus, o que vem à nossa cabeça sobre Deus, mas aquilo que a palavra de Deus diz sobre ele. Ele é que sabe bem os pensamentos que pensa sobre nós. E Deus tem que colocar fé em nós, na sua palavra. Mas Ele também tem que colocar amor no nosso coração. Os pensamentos de Deus sobre nós são de paz,
Em Romanos 5:1 nós lemos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. São pensamentos não de mal. Deus não é o originador do mal, mas para a glória dele e para nosso bem, ele usa o mal de uma forma que muitas vezes nós não percebemos. Mas sabemos que Deus usa o mal para nosso bem no caso mais extraordinário, que foi a morte do seu Filho. Ele enviou o seu Filho, que às mãos de homens maus cumpriram tudo o que a mão e o conselho do Senhor tinham anteriormente determinado. Lemos isso em Atos 4, 26 e 28, quando a Igreja ora ao Senhor e diz: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão a orar o Salmo 2, porque verdadeiramente contra teu santo Filho Jesus que tu ungiste se juntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios, os romanos e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus usou o mal que estes homens fizeram, porque aquilo que eles fizeram foi muito mau. Foi a coisa mais terrível que existiu à face da terra, que fizeram contra o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Mas Deus usou esse mal para a nossa salvação. Os pensamentos de Deus sobre nós não são pensamentos de mal. Por isso nós precisamos de receber este amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que nós precisamos não são um conjunto de regras que dizem o que o nosso coração, o que nós devemos fazer. Pois quem pode mudar o seu coração? Quem pode dizer que vai fazer a si mesmo sentir algo diferente? Não somos capazes. O que nós precisamos é de uma boa notícia. A boa notícia é que Deus nos ama e os pensamentos que Ele tem são de reconciliação com Ele, não pensamentos de mal, para que nós possamos vê-lo como Ele é. Mas Deus também tem que colocar em nós esperança. Deus tem para nós um futuro no qual podemos esperar, para vos dar o fim que vós esperais. Um dia vamos estar com Ele por toda a eternidade. Enquanto esperamos pelo dia que vamos viver com Ele, a vida que já temos em nós, que é a vida eterna, que Ele já nos deu, mas vamos vivê-la na sua plenitude, até esse dia podemos buscá-lo, invocá-lo, orar a Ele, buscá-lo com todo o nosso coração. Quando vemos Deus como Ele é, quando cremos na Sua palavra, recebemos o seu amor, temos a esperança daquilo que Ele tem prometido para nós. Quando o vemos como Ele é, como Ele está na Sua palavra, então nós o vamos invocar, nós vamos a Ele, nós oramos a Ele e Ele nos ouve. Vamos buscá-lo e vamos encontrá-lo, porque o vamos buscar de todo o nosso coração. Queremos mais dele, buscamos com todo o nosso coração, porque ele é o bem mais valioso da nossa vida. Porque nós o vimos, porque nós o contemplamos. Nós o vamos buscar com todo o nosso coração, porque ele vale muito para nós. Foi para isso que Deus nos salvou, para fazermos dele o bem mais valioso da nossa vida, para lhe darmos glória. É por isso que Ele desperta a fé no nosso coração através da Sua palavra. É por isso que Ele nos enche do Seu amor, amando-nos primeiro e abrindo os nossos olhos para o Seu amor. É por isso que Ele coloca esperança em nós, para que nós o possamos ver. E quando nós o vemos como Ele é, invocamos, vamos a Ele, falamos com Ele, oramos, buscamos com todo o nosso coração. Porque tudo o que nós queremos é a sua presença na nossa vida, para lhe dar toda a glória, não só agora, mas por toda a eternidade.